Olá, bom dia. Tô tirando vocês da cama. Será? Que nada, tem bebê que acorda 4 horas da manhã e já tá na primeira soneca, né? Olá, tudo bem? Pronto. Eu vou digitar aqui o tema da nossa live. Quanto tempo leva para o bebê aprender a dormir a noite toda? Só anotar aqui. Quanto tempo leva para o bebê aprender a dormir a noite toda? Quanto tempo leva? Será que leva muito tempo para ele aprender? Vamos lá, né? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Oi, Marusa, tudo bom? E quando vocês entrarem aqui, toda pergunta, bota a idade do bebê para poder eu dar uma orientação mais específica, tá certo? Então, assim, quem é que já passou por isso? De tentar fazer com que o bebê dormisse um pouquinho mais, aí fica lá ninando, para poder ver se ele consegue dormir à noite, dormir mais, e desistiu e levou o bebê para a cama, né? Tem muitas mães que fazem isso, desistem e colocam o bebê na cama. Aí vem um trabalhinho maior, né? De depois aprender, o bebê vai ter que aprender a sair da caminha da mamãe. É isso. Gente, deixa eu só ajeitar aqui, porque eu acho que a iluminação não tá muito legal. Deixa eu pedir aqui só para o meu assessor, para fechar aqui, botar essa luz mais para lá e fechar aqui a janela. Pronto. Obrigada, amor. Pronto, então, é o seguinte. Deixa eu ver aqui se tá clarinho. Tá. Então, assim, muitas e muitas mães desistem de tentar fazer o bebê dormir a noite inteira. Por quê? Porque simplesmente eles dão, assim, mais trabalhinho, choram. E aí vai acontecer o quê? Simplesmente ela desiste, vai para a cama, vai para a rede, começa a colocar aqui, né, no Ceará, colocar o bebê na rede, ficar balançando. Tem tantas mães que colocam rede em cima da própria cama e ficam lá, ó, balançando. Sabia que eu já fiz isso? Já, com meu filho, já. Por quê? Porque, gente, é tão cansativo, né? É muito cansativo. Eu me lembro que quando o Lucas nasceu, o meu filho mais velho, hoje ele vai fazer já 23 anos. E foi interessante quando ele nasceu prematuro. Aliás, os meus 2 filhos nasceram prematuros. O Lucas nasceu com 36 semanas, quase 37, né? Mais 36 semanas. E o Pedro também, mesma idade gestacional. Aí, o Lucas nasceu com baixo peso, com crescimento intrauterino retardado. E aí o que aconteceu? Ele mamava muito sonolento, era muito sono. E eu ficava acordando e amamentando. E olhe que eu já tinha acabado de fazer a minha especialização, minha pós-graduação em saúde pública em aleitamento materno, certo? Já tinha passado 2 anos trabalhando no interior aqui do Ceará, em Pacatuba, e eu já tinha pelo menos assim uma noção de amamentação. Só que ele era sonolentíssimo e ele mamava, passava 1 hora mamando e só passava 1 hora no máximo dormindo. E olha lá, né? Eu dormia muito no colo.
Então eu ficava exausta. E muitas vezes eu pegava a rede e colocava lá no quarto de hóspedes e colocava, me deitava e colocava ele em cima de mim. Ora, eu me lembro na madrugada, ele todo tempo querendo mamar. E eu lá colocando ele no peito e tudo. E chega uma hora que você cansa, né? Aí eu, às vezes eu pegava, botava a rede e ficava balançando ele. Eu deitava na cama de hóspede e ficava balançando ele ali para poder ver se ele dormia. Era bem exaustivo, né? Então, o Lucas, apesar de eu ser consultora em amamentação já, né? Ele já, ele tinha muito problema de sono. Então, depois foi que as coisas foram melhorando depois de algum tempo. Depois eu digo para vocês quanto tempo. Então, gente, quanto tempo leva para o bebê dormir a noite toda? Vamos supor que o seu bebê tenha acabado de nascer. O bebê, ele tem uma quantidade de horas que geralmente ele tira durante as 24 horas. Só que se você olhar as pesquisas, certo? As pesquisas elas sempre vão mostrar uma média de avaliação que os estudiosos fazem com aquela faixa etária, certo? Então, quando você vê assim, um bebê recém-nascido, ele dorme em média 17 horas por dia, certo? Tem bebês que podem dormir 14 horas, 12 horas, outros dormem 20 e eles fazem essa média e dá em torno de 17 horas. Então, segundo os especialistas, tem a cada 3 meses tem uma mudança no padrão de sono. O bebê ele vai amadurecendo, ele vai ganhando habilidades, ele vai ficando mais esperto, ele vai precisar de um tempo acordado para poder ele conseguir, né, se interagir com as pessoas, ok? Então, quando um bebê nasce, ele nasce com mais ou menos aquela quantidade de horas para dormir. Por isso que o bebê mama e dorme, né? O recém-nascido. Só que um bebê, quando ele completa 3 meses, 12 semanas, esse número de horas cai, certo? E cai com uma média, né? Cai para, em média, 15 horas dia. E a maioria das mães, quando vão contar as horas, né? Ai, Poliana, ele dorme super bem. De manhã, se eu deixar, ele estica. Então, tem bebês que esticam 5 horas por dia, né? Por mamada. Mama, tipo, 7 horas da manhã, que passaram a noite acordados, né? Mamando, então, estressadinhos e tudo. E quando chega de manhã, ele vai, pá, estica esse tempo. Só que a mãe tá exausta, o que é que ela faz? Vai dormir também ou vai fazer as tarefas de casa, né? As tarefas dela. E aí ela fica até feliz, né? Porque ele tá dormindo e, ora, maravilha, né? Mas só que você tem que observar que quando um bebê dorme muito durante o dia, qual é o número de horas que ele deve dormir, em média, né? 15 horas, um bebê de 3 meses. Se ele está dormindo 10 horas por dia, durante o dia, é só mamar e dormir, mamar e dormir, mamar e dormir. Ele vai conseguir passar uma noite dormindo? De jeito nenhum. Ele não vai conseguir fazer isso, certo? E quando o bebê completa 6 meses, esse número de horas cai. Cai em média para 15 horas, 14, certo? O de 3 meses é em média 15, mas o de 6 ainda fica 14, 15 horas, mais ou menos. E quando o bebê completa 9 meses, você vai perceber que todos esses momentos de transição
a cada 3 meses, mais ou menos, o bebê ele vai ficando mais esperto, bem mais ativo durante o dia. Só que muitos bebês nem dormem durante o dia, não dormem bem durante o dia. E isso, os pais dizem assim, então vou deixar bem cansado para poder ir dormir à noite. Na maioria das vezes não funciona. Por quê? Porque o bebê, como eu mostrei ontem à noite, né? Eu mostrei o gráfico lá do cortisol. Quando um bebê ele não tira sonecas boas durante o dia, ele vai ter uma repercussão no sono da noite. Ele vai fazer um efeito vulcânico, ele vai ter múltiplos despertares, porque ele não conseguiu baixar o cortisol por causa das sonecas. Mas também sonecas muito longas podem prejudicar o sono noturno, entenderam? Então isso é importante que você lembre disso e observe o seu bebê, porque, gente, um indivíduo, ele é único, certo? Então, se você for comparar o seu bebê com o vizinho, ou então com o priminho, o priminho dele, ou o Poliano, o priminho dele é tão bonzinho, dorme a noite toda, ele não tem problema nenhum, e a mãe dele nem ensinou. Pois é, mas acontece, né? Tem bebês que são super sonolentos, super. Eu fui atender um bebê e ele tinha, Davizinho, ele tinha mais ou menos uns 5 meses. O Davizinho, ele é assim, sabe aquele bebê assim, zen? Zen? Pronto, era o Davizinho. E para poder ele fazer alguma atividade, você tinha que, sabe, fantoche? Pois é. Tinha que ser o fantoche, que você tinha que pegar no Davi e ficar pá, pá. Vamos brincar aqui, vamos. Vamos ficar aqui em pezinho para esticar as pernas e tudo. E ele lá, ó. Nem tchuiu, certo? Então, tem bebês que precisam ser estimulados e tem outros bebês que já são estimulados demais. E a gente também tem que fazer assim, tem que ter dar uma pausa. Para quê? Para evitar tantas estimulações. Desde cedo o bebê já pode ser estimulado, né? Ele, quando nasce, você conversa com ele. Quando você... Peraí, tem um negócio aqui. Quando nasce, você conversa com ele, você canta. O bebê ama rosto, certo? E depois que ele... Vale-me Deus. Caiu aqui alguma coisa, gente. Esse meu celular tá... esse meu computador tá meio... Opa! Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Pronto. Eita, esse meu computador aqui tá com um probleminha. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Acho que ele tá ou com um vírus ou com alguma coisa. Felipe, dá uma olhadinha aí, ó. Não sei o que é que tá acontecendo. Eu acho que eu posso entrar de novo. Aqui tá saindo. Mas é aqui no Face. Gente, desculpa. É só porque eu tô transmitindo essa live para o Face, para o YouTube, para o meu canal. E agora nada. Travou tudo. Pronto, então vamos continuar. Desculpa. Então, assim, o bebezinho, né, como eu estava falando, ele com muita estimulação, o que é que acontece? Pode deixá-lo mais agitado, mais irritado. Então, desde cedo, a gente precisa estimular a criança, mas estimular de acordo com a idade dela, ok? Então, assim, deixa eu ver, opa, voltou aqui. Só um instante, certo, gente? Deu pane aqui no meu computador. Então,
quando um bebê completa 9 meses, só continuando aqui o tempo que ele passa dormindo durante o dia, certo? Quando ele completa 9 meses, ele tem em média 13 horas de sono dia. Quando o bebê completa 12 meses, ele vai diminuir para 13 horas, 12 horas e meia, mais ou menos, porque é uma média muito pequenininha, certo? Que acontece. Mas como eu já disse, a média de estudos. Então, observe o seu bebê. Quando um bebê aqui tem a tabelinha, não é? Que eu vou ver se eu consigo. Deixa eu passar para vocês todinha, bem inteirinha. Um bebê com 17, com recém-nascido, ele dorme 17 horas. Um bebê com 3 meses, ele dorme em média 15 horas dia. Um bebê com 6 meses, ele dorme em média de 14 a 15 horas dia. Um bebê com 9 meses, ele dorme em média 14 horas. Um bebê com 12 meses, ele dorme em média de 13 a 14 horas. Um de 18 meses, né? Bebê com 1 mês e meio, 1 ano e meio, ele dorme em média 13 horas e 30 minutos. E um bebê com 24 meses, ele dorme cerca de 13 horas dia. Mas é importante que você saiba que o seu bebê, como eu estava falando, ele é um indivíduo, ele é único. Nem gemelares têm essa mesma capacidade de fazerem tudo igual, as coisas iguais. Um dorme mais, outro dorme menos, certo? Então é super importante que você veja o seu bebê, observe o seu bebê. E como é que você observa? Como é que você sabe que ele está precisando de mais horas de sono? Quando você tem um bebê que ele está alimentado, ele tá todo limpinho, tomou um banho, tá com a fraldinha seca e tudo, e ele começa a chorar, começa a se irritar, começa a ficar enjoadinho. Gente, ajude o seu bebê a dormir, porque ele dormindo bem, você ajudando, coloque ele no colo, faça tudo que você pode fazer para que ele consiga realmente mamar ou dormir. Quando passa alguém aqui eu me desoriento. Para que ele consiga dormir e não perder esse momento do sono que ele está pedindo. Então, muitas mães às vezes querem manter o bebê numa rotina da vida dela e vão para o shopping, às vezes com bebês pequenininhos, ou então passam muito tempo andando com eles na rua e o bebê ali, pedindo para dormir e não conseguem dormir, porque não tem um ambiente apropriado para eles. Então, assim, as saídas que você faz, eu tô com uma paciente, olha, que o bebê dela estava dormindo muito bem, muito bem. É 1 aninho. Aí o que é que acontece? Eles ficam viajando, aí saem daqui, vão para São Paulo, depois de São Paulo voltam, isso em 1 mês, certo? Passam 1 semana aqui, aí vão para São Paulo, aí depois vão para uma chácara lá, depois voltam para cá, aí vão para casa de praia. Gente, o bebê tá começando a se desorganizar. Por quê? Porque ele não está conseguindo fazer as sonecas de dia, porque ele tem uma soneca e às vezes ele não consegue porque eles estão em outros lugares, certo? E aí pronto, acaba com o soninho dele da noite. E aí tem que organizar de novo, fazer tudo de novo, certo? Porque não adianta você querer que o seu bebê durma se você não segue um passo, né? Tava dando tudo certo. Por quê? Porque ela tava de férias. Mas saiu e tudo, a gente tá reorganizando para que ela possa entender que o bebê, olha, tá ali no tempo dele. Você saiu, tá no voo, tá no avião. Tá na hora da soneca, ajude o seu bebê a dormir dentro do avião.
Porque senão fica ali brincando, às vezes até para distrair a criança olhando um tablet, uma coisa, não é? Um computador e tudo, e a criança não vai dormir. E todo esse transtorno é horrível. E o bebê, é lógico que ele vai ter que ter essa rotina, porque os pais trabalham aqui e trabalham lá. Então, ele vai ter que ter, mas a mãe, né, os pais têm que saber fazer a coisa na hora certa. Porque às vezes, Poliana, olha, o voo é 1 hora da manhã. Leva o bebê 1 hora da manhã pro aeroporto. Entendeu? Então é bem difícil. E para que vocês entendam todo esse processo, eu resolvi fazer, certo? Um evento online gratuito no dia 28 de janeiro, às 21 horas. E eu vou dando mais, eu vou dizendo para vocês como é que vocês podem se inscrever, tá bom? Quando vocês olharem aí no Instagram e tudo, então nas lives seguintes, eu vou dizer como é que vocês fazem, porque vocês têm que se inscrever, mesmo sendo um evento gratuito, tá bom? Então, quando você observa que o seu bebê não está dormindo a noite toda, o que é que você vai fazer? Você tem que ver o que é que está acontecendo durante o dia, certo? Você tem que ver o que é que está acontecendo durante o dia. Por quê? Porque o bebê, ele precisa estar dentro de uma rotina, mesmo que ele mame em livre demanda, certo? Um bebê com 1 ano, ele tem que estar dentro de uma rotina para que ele possa fazer o diazinho dele bem direitinho para que ele consiga dormir a noite inteira, certo? E muitas mães me perguntam, Poliana, como é que eu posso saber quanto tempo o meu bebê pode dormir durante a noite? Porque o meu bebê é pequeno, é recém-nascido. E quando você... E eu ouço muito falar de hipoglicemia. Essa hipoglicemia, ela pode causar algum problema grave no meu bebê. Como é isso? Então, assim, um bebê recém-nascido, se ele nasce normalzinho, o que é o normal, certo? Nasce normal, com peso normal. Ele nasce com todas as funções vitais normais. Tem um APGAR normal. Vocês sabem o que é APGAR? É a nota que o bebê recebe na hora do nascimento, no 1º minuto e no 5º minuto, certo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. No 1º minuto e no 5º minuto. Então, quando o APGAR do bebê, ele tem um APGAR normal, o APGAR normal é um bebê que ganha uma nota de 7 para cima, certo? Então, um bebê que nasce normal, com a vitalidade boa e tem um peso bom, um peso para a idade gestacional. Vamos supor, o meu filho, o Lucas, nasceu com 36 semanas e ele nasceu com 2,220 kg. Ele nasceu com baixo peso. O Lucas tinha risco para hipoglicemia. E eu também tive diabetes gestacional. Também é mais outro risco. O Pedro, quando nasceu com 36 semanas também. Mas o Pedro nasceu com 3,50 kg. Então, o Pedro nasceu com um peso bom, adequado para a idade gestacional. E o Lucas não. Então, o Lucas tinha mais risco, tinha risco para hipoglicemia, e o Pedro não. Porque o Pedro eu não fiz diabetes gestacional. Certo? Então, qual é a preocupação da gente? É deixar o bebê bem alimentado para que ele não tenha hipoglicemia. E como é que eu podia saber disso? Observando se o bebê estava urinando bem, estava enchendo fraldinhas, né, para que ele mostre que está hidratado. Então, o bebê hidratado, ele está
bem alimentado. Se ele está só mamando, ele está bem alimentado. Então, na maioria das vezes, o bebê, a partir de 6, 7 dias de vida, ele já tem que fazer, em média, de 6 a 8 fraldinhas de xixi durante as 24 horas. A partir daí, e quando o bebê vai para o pediatra, que ele tá ganhando peso, tá, ou então perdeu 10% do peso ao nascer, não tem problema. Mas a partir daí, o bebê ele já começa a ter uma reserva de glicose, certo? E aí você pode observar se o seu bebê está mamando muito bem durante o dia, e ele pode dar uma pausazinha maior. Mas você vai ter que falar com o pediatra, para quê? Para o pediatra do seu bebê autorizar, se por acaso, ele dormir 5 horas, né? Um bebê com 10, 15 dias de vida. Se ele dormir 5 horas, eu posso deixar o meu bebê dormir 5 horas? Se for um bebê saudável, pode. Mas se for um bebê que tem baixo peso, um bebê que tem um peso acima do esperado, se for filho de mãe diabética, tem que esperar mais um pouquinho. Para quê? Para poder ter uma segurança desse bebê passar mais tempo sem mamar, certo? Então, em média, um bebê quando está com 15, 20 dias e já está com um peso, né? Tá começando a ganhar peso, tá urinando super bem, na maioria das vezes eles já conseguem dormir 5 horas. E muitas vezes eles tiram essas 5 horas durante o período da manhã. E à noite eles não conseguem tirar. Do mesmo jeito que acontece, por exemplo, com um bebê que tem aqui, olha, tem uma pergunta aqui, um bebê que tem 5 meses, certo? Ele pode ficar muito mais tempo sem mamar. Por quê? Porque durante o dia, se você amamentá-lo em maior vezes, né? Tanto em maiores quantidades, como com qualidade, porque tem bebês com 5 meses que mamam, 6 horas, 9 horas, 12, não é só uma suposição, 15, 18, 21, mamam 6 vezes ao dia, 7 vezes ao dia, às vezes ainda faz lanchinhos. Esses bebês, eles não precisariam mamar a noite toda, né? Então, tem alguns bebês que vão necessitar, mas vamos supor, um bebê com 5 meses, ele precisa mamar a cada 3 horas à noite? De jeito nenhum, não precisa. Um bebê com 3 meses, não precisa. Eles despertam para mamar, certo? O bebê para dormir a noite toda, dormir 10 horas, 12 horas, né? De sono em média 10, certo? Que às vezes 8 ou 10, direto. Esses bebês, eu tenho mães que têm bebês com 3 meses que já dormem 7, 8 horas direto, certo? Por quê? Porque eles dormem 8 horas, acordam uma vez na madrugada, mamam e depois só vão mamar de manhãzinha. Tem, mas tem bebês que vão necessitar mamar mais uma vez. E isso a gente precisa ver. Se o seu bebê está tendo despertares noturnos para mamar, não tem problema nenhum. Mas se ele está tendo despertares noturnos para voltar à condição que ele estava para dormir novamente, aí sim, aí é um hábito que ele aprendeu. Então você precisa ver, precisa observar se o seu bebê ele está acordando à noite para mamar e ele mama muito, muito bem. Poliana, ele mama guti, 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 passa assim, mama com gosto. E depois que ele termina de mamar, ele acorda depois de 1 hora e meia. Será que ele está mamando com gosto? Será que ele está com muita fome? Então é isso que você tem que observar. Por quê? Porque para que o bebê estique esse número de horas, ele precisa ter um dia, né, que tem todo um passo a passo, e ele, para quê? Para ele conseguir esticar esse sono da noite. E aí, um bebê a partir de 3, 4 meses,
ele já tem condições de dormir pelo menos 5 a 6 horas por noite, direto, certo? Só despertando para mamar e voltar a dormir. Então, é bem difícil isso para a mãe, por quê? Porque às vezes a mãe, Paulinha, eu queria que ele dormisse direto, mas direto o bebê às vezes não vai ter condição. Tem alguns bebês que dormem, certo? 3 meses, como eu disse, dormem 7, 8 horas, dormem e dormem bem, certo? E só despertam mesmo, mamam e depois dormem de novo. E tem bebês que fazem múltiplos despertares e mamam de 6 a 10 vezes à noite para voltarem a dormir, certo? Bom dia! Então, vocês podem ir fazendo as perguntinhas, tá certo? Para poder eu falar no final. Então, como eu falei, cada mês que passa o bebê vai mudando as suas necessidades. E se você, por exemplo, um bebê que ele não é estimulado durante o dia, o bebê ele precisa gastar energia. Ele não é estimulado durante o dia, ele vai querer fazer um monte de coisa à noite, porque ele tá com energia ali, ó, à flor da pele. Então, desde que o bebê nasce, desde que ele acorda durante o período da manhã, a partir de 6 horas, já é considerado dia, né? Para a maioria das mães, né, que vão trabalhar ou então vão fazer os afazeres de casa. Então, o que é que vai fazer? Coloca o bebê para ver a claridade, para ser estimulado, para que ele possa entender que agora é o momento de despertar. Se o bebê, você quer amamentar e voltar a dormir, por exemplo, um bebê com 3 meses. Eu fui atender uma paciente, foi antes de ontem, foi. Hoje é sexta, né? Foi quarta-feira. O paciente que estava com uma mama bem engurgitada, eu fui lá atender. E a bebê tinha acabado de acordar, e disse assim, Paulina, ela acabou de acordar, ela pode mamar para poder você avaliar? Eu disse, pode. Aí coloquei a bebê no peito e tudo, fiquei lá olhando. Aí ela mamou super bem, bebê bem gordinha, fofa. Tá com 3 meses, né? Aí ela mamou super bem. E o que foi que aconteceu? Logo depois, a avó dela, isso já era mais ou menos umas 9h30 da manhã. Aí a avózinha pegou e colocou aqui no colo e já começou. E eu olhando assim, né? Porque eu fui orientar a mãe para avaliar, né, a mama dela, porque ela estava com engurgitamento e tudo. Mas eu não quis me meter, né? Não quis dizer, olha, o que é que a senhora está fazendo? Está colocando a bebê para dormir já, né? Porque não precisa colocar a bebê para dormir. Bota ela ali um pouquinho para ficar olhando para você e tudo, né? E não incentivar o bebê a dormir logo depois de uma mamada. Quando é recém-nascido, tudo bem, né? Mas quando não, tenta deixar o bebê um pouquinho acordado. Porque a vontade da mãe, pelo cansaço, pela mudança de rotina, é querer que o bebê durma. E aí, tem mães que dizem assim, Pauliana, eu passo o meu dia inteiro tentando colocar meu filho para dormir. Quem é que tá nessa mesma situação? Passa o dia inteiro tentando colocar o bebê para dormir. Não é verdade? Então, assim, não precisa disso. Não tentem fazer isso. Por quê? Porque o seu bebê não vai dormir. Ele tem um tempo para ficar acordado, certo? E isso vai repercutir onde? No sono da noite. Vai repercutir lá. Por quê? Se o bebê não consegue fazer atividades durante o dia, à noite ele vai fazer, com certeza. Até porque à noite o bebê, ele tem tudo que ele aprendeu durante o dia, né? Ou então as habilidades que ele está ganhando, ele vai maturar à noite. Ele vai processar à noite, certo? E ainda tem um detalhe.
Quando o bebê mama e sai do peito e você tenta colocá-lo para dormir, como ele não vai conseguir dormir, ele não vai conseguir fazer sonecas restauradoras. As sonecas restauradoras, o bebê faz quando ele está ali cansadinho, certo? Ele está querendo dormir, ele está dizendo, mamãe, eu quero dormir. Aí você coloca ele para dormir, ele vai conseguir. Mas quando uma criança não quer dormir, porque não está na hora, e você coloca ela para dormir, é do mesmo jeito você dizer assim, é agora, ó. Por exemplo, eu me acordei agora, né? Aí, agora eu vou me deitar para dormir. Você não vai conseguir, você vai passar não sei quanto tempo, entendeu? Então, assim, você tem que entender isso. Isso em todas as idades. O bebê, ele precisa de um tempo acordado, certo? E quando o bebê completa 4 meses, 5 meses, ele vai começando a diminuir essas mamadas noturnas. Tem muitas mães que me dizem assim, ai, Pauliana, até o 3º mês, meu bebê dormia super bem. Dormia 5, 6 horas. E agora ele está acordando picado. Será que é fome? Será que ele está precisando mamar? Olha, se ele não tiver dentro de um pico de crescimento, se ele não tiver no salto de desenvolvimento, ou então, ele começou a mamar de novo na madrugada, será que ele quer mamar ou será que ele quer voltar a dormir? Certo? Por quê? Porque se um bebê já está tendo 1, 2, 3 mamadinhas no máximo na madrugada, quando ele aumenta para 5, 6, 8, 10, alguma coisa está acontecendo, certo? Então tem que observar isso para poder o seu bebê conseguir dormir a noite toda. E para dormir a noite toda, demanda tempo? Será que quanto tempo quanto tempo eu consigo fazer com que o meu bebê durma a noite inteira? Então, na maioria das vezes, quando a gente faz, né, ali todo um trabalho com aquela mãe, geralmente em 21 dias o bebê ele forma as sinapses, né? Que são ali, que ele aprende aquela habilidade. O bebê aprende a habilidade de dormir em média 21 dias. Mas tem os ajustes. Ixi, esqueci desse detalhe. Mas tem os ajustes, certo? E quando você tem os ajustes, a mãe precisa saber fazer ali, ó, aquele passo a passo para poder o bebê começar a dormir a noite toda, certo? Só que um bebê com 3 meses, ele vai dormir a noite toda? Não, ele vai dormir o número de horas que ele consegue. E ao longo dos meses, ele vai esticando bem esse horário. Mas tirar o hábito, aquele hábito do bebê precisar ficar mamando, esse hábito, se você fizer bem direitinho, todas as orientações, ele vai conseguir diminuir muito em 21 dias. Como tem os 7 dias de ajuste com mais 21 dias, em média, em 30 dias, o bebê já tem um padrão de sono totalmente diferente. Mas a maioria das minhas pacientes, elas já começam a perceber esse padrão mudar logo na primeira semana. Por quê? Porque assim, quando você começa uma rotina, o bebê, ele aprende tão rápido que é muito legal, é bem legal, certo? Então, como eu disse, é interessante que você ensine para o seu bebê. E quando você... Pauliana, eu não sei como é que eu posso ensinar para o meu bebê dormir a noite inteira. Gente, olha, no meu feed aqui tem tantas informações. Você observe bem direitinho, olha, a soneca tem que ser assim, tem que estar assado e tal, não sei o quê. Tem que fazer um passo a passo. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre rotina, certo? Que eu comecei a estudar sobre rotina há 22 anos, certo? Há 22 anos eu comecei a estudar sobre rotina, sobre
a vida dos bebês e tudo. E claro que cada livro que você lê, cada um e tudo, você vai vendo algumas peculiaridades, né? E aí você vai, por exemplo, como eu trabalho ali na frente, né? Ali junto com aquela mãe, eu tenho a condição de observar as crianças. Então, eu observo crianças desde o nascimento, porque eu trabalho dentro de uma unidade neonatal, já trabalhei dentro de um alojamento conjunto, eu avaliava em média 23 a 25 crianças por dia, certo? Não é à toa que eu tenho, assim, já computados mais ou menos 20 mil crianças, né, que eu atendi, contando, né, hospital e contando atendimento particular. Então, assim, é muita criança. E cada criança que você vê, você percebe que ela tem uma peculiaridade. E nesse tempo, quando eu comecei a estudar a rotina e ia observando os bebês, você vai fazendo os ajustes ali de acordo com cada bebê, de acordo com cada mãe. Então, na hora que você está ali observando o seu bebê, você vai perceber, olha aqui, meu bebê, ele é sensível. Toda vida que eu ligo ali a panela de pressão para cozinhar feijão, ele fica irritado. Por quê? Porque o cheiro causa desconforto no bebê. Sabia? Tem bebês que são sensíveis e eles ficam incomodados com o cheiro do alimento. Às vezes o bebê tá o tempo inteiro ali pertinho da cozinha e tá, às vezes, brincando e tudo, mas quando sentem o cheiro de algum alimento cozinhando, eles reclamam, eles se incomodam. O cheiro de um perfume, o cheiro de um desodorante, às vezes um desodorante mais forte, certo? Então, o bebê, ele é muito sensível para isso. Outros bebês são mais agitados, mais observadores, mais elétricos. Esses bebês, eles vão ter mais dificuldade em se organizar. Por quê? Porque eles são mais elétricos, tudo chama a atenção dele. Então, para que você possa fazer com que o bebê ele relaxe, você tem que fazer todo um passo a passo diferente do que geralmente se orienta, porque as estimulações para ele parece que está num parque de diversões. Às vezes ele tá, Poliana, quando eu boto meu bebê ali na sala, o menino ele fica olhando para tudo, pro ar-condicionado, ele ama esse quadro, ele ama passar aqui na frente do espelho e tudo, então tudo estimula. E se você tá ali com aquele monte de estimulação e o bebê tá precisando dormir, você vai colocar o bebê ali, pera ainda, vamos dormir, e ele lá, ó. Certo? Então, para você ajudar o bebê a entrar no sono, você tem que conhecer o seu bebê e ele tem que estar num ambiente que favoreça o sono. À noite, é super importante, eu vejo muitas mães fazendo isso. Quando o bebê acorda à noite, já vai logo tirando o bebê do berço e amamentando, sem nem ela saber o que é que ele está passando, certo? Então, como é que você vai ajudar o seu bebê a dormir a noite inteira se você não consegue observar o que é que o seu bebê está querendo lhe dizer? É simplesmente peito e peito e peito, para a maioria das mães, né? Ou então, colocar uma mamadeira para ele de leite, certo? Se ele já é maior e tudo, toma mamadeira, colocar uma mamadeira de leite, pronto, já para poder voltar a dormir de novo. E a observação? Como é que você vai observar o seu bebê para ajudá-lo naquela necessidade? Ele acordou por algum motivo. E qual foi o motivo? Se você não parar e não pensar, ainda ele tá... é porque ele tá cheio de cocôzinho. Eu vou trocar.
Trocou, ele ficou bem, precisa botar o peito para ele? Trocou, ele ficou bem. Ai, não, Paulinha, mas eu troquei. E ele ainda ficou ali, ó, acordado. Acordadíssimo. Ele estava chorando, ele estava reclamando. Ah, não, na hora que ele acorda eu já dou o leite, porque se eu não der o leite, ele vai fazer um escândalo e aí a noite está perdida. É assim que a gente faz? Porque quando a gente não observa, a gente não consegue identificar o que é que o bebê está precisando. Eu até já disse isso em outra live, que quando você, sempre que o seu bebê tem uma frustração, certo? Se você alimenta o seu bebê, você não está resolvendo o problema dele. Você está resolvendo o seu problema naquele momento que você quer voltar a dormir. Mas o problema dele não está resolvido. Ele pode até dormir porque ele está ali, ó, empanzinado. Mas você nem sabe. Às vezes é um dente entrando em erupção. Tem bebês que estão dormindo, até o choro do bebê você precisa observar. Por quê? Porque se o seu bebê ele tem um padrão de choro quando ele acorda, é diferente de um bebê que está dormindo e dá um grito totalmente diferente, né? Então, se ele dá um grito, se ele deu ali 2 gritinhos, 2 gritos e tudo, pronto, peraí, o que é que está acontecendo, certo? Também tem outra coisa, olha. Tem um bebê com 4 meses. A mãe pegou e mandou um vídeo para mim. O bebê gritando. Só que o grito totalmente diferente de grito de dor. Ele tá gritando porque ele aprendeu a gritar. Entendeu? Ele tá gritando porque ele tá ali, ó. Ele começa, né, a fazer os balbucios, né? Balbuciar. Daqui a pouco ele vai testando, né? Passa o dia gritando. Mas é gritando da habilidade que ele está ganhando. Certo? Então, isso também você precisa observar. Se o seu bebê grita à noite, começa a chorar intensamente, peraí, será que ele está com um dente em erupção? Será que ele sentiu alguma dorzinha? Tá com cocô? Certo? Tem que observar isso aí. Deixa eu ver aqui alguma perguntinha que tem. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Não apareceu. Vou olhar aqui. Opa, toda vida eu toco aqui e saio. Eu vi aqui algumas perguntinhas. 7 horas da manhã, né? Aqui, a Selma. Meu bebê de 5 meses acorda 2 vezes à noite para mamar. Não é mais necessário, né? Como eu faço para tirar as mamadas? Depende, Selma. Um bebê de 5 meses, depende a hora que ele fez a última mamada. Se ele acorda 2 vezes, ó, tem gente que diz assim, Pauliana, meu bebê acorda 2 vezes para mamar. Ele mama 2 horas da manhã e 6. Não é acordar 2 vezes, ele acorda 1, certo? Porque 6 horas já é dia. Entendeu, Selma? Então, não é como é que você faz para tirar as mamadas. É como é que você ajuda o seu bebê a dormir e não acordar por mau hábito. Mas se ele mama muito bem, é para deixar, tá certo? Não tem problema. Agora, um bebê de 5 meses, ele já pode dormir, certo? 8, 10 horas por noite, direto, certo? Sem acordar. Mas você tem que ver o dia, como é que tá o seu dia, como é que você tá fazendo será que ele tá mamando bem durante o dia? Ele tá ganhando peso adequado? Você sabia que os bebês que engordam muito é devido, às vezes, às mamadas noturnas? Às vezes tem bebês que ficam obesos porque mamam muito à noite sem necessidade, certo? E às vezes a obesidade já começa aí. É lógico que se é só leite materno, a gordura ali não é acrescida, as células adiposas não aparecem, né? Ele vai ter aquela quantidade que ele nasceu de células adiposas e vai continuar, certo? Deixa eu ver aqui outra perguntinha.
Porque ontem eu tava falando, aí acabou que eu não consegui responder todas as perguntas. Sara, bebê prematura, quanto aos picos de crescimento, é do mesmo jeito? Não, Sara, de jeito nenhum. Assim, os picos de crescimento, certo? Vão ser de acordo com a idade dela corrigida. Mas só que um bebê prematuro, ele também está crescendo o tempo inteiro, certo? E quando ele está crescendo, você vai perceber os picos através da... Ela vai mostrar, ela vai querer mamar mais, você vai perceber, vixe, ela tá tão diferente hoje. Então, você vai perceber que ela tá querendo mamar mais, fica mais inquieta, certo? E os saltos de desenvolvimento, eles são de acordo com a data provável do parto. Se a sua bebê nasceu com 34 semanas, ela vai ter salto de desenvolvimento quando ela completar 5 semanas da idade corrigida, da idade que ela nasceria, e você coloca 5 semanas para frente, certo? Independente do tempo que ele passou sem mamar desde que dormiu, pode ser que não seja fome o despertar? Pode ser. Tem bebês que despertam só por mau hábito. Olha, se você coloca uma criança para dormir mamando, às vezes ele acorda porque se assustou que ele não está no mesmo lugar que ele dormiu. Então, ele quer voltar para a mesma situação que ele estava dormindo, né? Quando ele dormiu a primeira vez, para poder voltar a dormir. Então, muitos bebês, eles acordam só para bibicar ali no peito 2 minutinhos e dormem. Será que ele precisava de mamar 2 minutos? Certo? Então, você vai ter que observar isso. Entenderam, gente? Olha, não se esqueçam que eu vou fazer um evento online, tá certo? Gratuito, no dia 28 de janeiro. Mais informações eu vou passar durante essa semana e a próxima, tá bom? Olha, não tendo mais perguntas, eu vou agora responder várias e várias perguntas que tinham lá na caixinha de perguntas que eu coloquei, e vou responder no Stories, tá certo? E vou abrir outra caixinha de perguntas para poder a gente continuar para responder perguntas para vocês, tá certo? Na próxima semana, nós vamos fazer nova maratona de lives. Eu vou estar com vocês segunda, terça, quinta e sexta, tá joia? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo agora, e fica com Deus, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Até daqui a pouco.